Olá, meus amigos. Vamos hoje ao Salmos 30. Ação de graça de uma pessoa salva da morte. E essa pessoa foi nada mais, nada menos que Davi. Curtam e compartilhem esse vídeo para que o poder dessa palavra alcance outras pessoas. E Davi começa dizendo assim: Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não me deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor. Vocês, o seu povo fiel, lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. O que falta em muitas pessoas é lembrar dos feitos de Deus. E isso nós falamos lá atrás, no Salmos 28, né? No Salmos 28. Quando lá no versículo 5 do Salmos 28, o salmista diz: Eles não querem saber do que o Senhor tem feito, nem reparam nos seus atos poderosos. Por isso, ele os castigará e os destruirá para sempre. Então, quando nós reparamos nos feitos do Senhor e lembramos do que ele fez no passado e do que ele pode fazer no presente, então acontece exatamente o que aconteceu com Davi. Aí ele diz: lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. Aqui no versículo 4 do Salmos 30. Aí no versículo 5 ele diz assim: a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Aqui, Davi, a tônica do Salmos 30 é o versículo 5, porque aqui ele conta da experiência dele. Embora ele tenha gritado, pedido ajuda a Deus para curá-lo, dizendo que Deus o salvou da morte, porque ele estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas o Senhor o fez viver novamente. Depois de toda essa experiência, ele fala lá no versículo 5, qual é a receita do bolo. Ele diz: o choro pode durar a noite toda, mas de manhã vem a alegria, ou seja, a perseverança, a persistência, lembrando dos feitos que o Senhor fez no passado. A gente sabe, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente lembra dos feitos do Senhor, a gente então pode se animar e ter fé de que Ele vai fazer o mesmo na nossa vida. Então aí a gente vai persistir, a gente não vai esmorecer, a gente não vai desistir, a gente não vai se dar por vencido. E é exatamente quando vem a alegria pela manhã, quando a gente entende que por um momento ocorreu o choro, mas durante a noite inteira ocorreu o quê? O choro, o sofrimento, mas você buscando, você orando, né? Buscando a Deus. Deus ele vai te responder. Eu me lembro, quando eu falo disso, eu me lembro da passagem de Daniel, do jejum de 21 dias. No primeiro dia, quando o anjo chegou perante Daniel, o anjo disse: olha, no primeiro dia que você orou, que você aplicou o seu coração a orar, Deus ele ouviu a sua oração e me mandou imediatamente levar a resposta para você. Só que do trajeto do reino dos céus até o planeta Terra existe um caminho que o anjo ele vai percorrer, e esse caminho é demorado.
Ele não aparece e desaparece num passe de mágica assim e se teletransporta, não. Deus não é mágico. Existe uma caminhada do próprio anjo que vem trazer a bênção. Só que quando chega na atmosfera do nosso planeta, existe um quartel-general do diabo. Esse quartel-general é chamado de principado. Cada país, cada estado tem um principado que atua na política daquele país, que atua na cultura daquele país. Então, o anjo, para chegar naquele país, ele teve que passar pelo céu, pela atmosfera daquele país. E naquele país tinha quem? Tinha um principado, o príncipe da Pérsia, porque foi exatamente sobre a Pérsia, onde Daniel estava, que o anjo iria descer. Mas ali tinha um principado, o príncipe da Pérsia. Né? E o príncipe da Pérsia fez o quê? Ele barrou Daniel. Então Daniel teve que clamar pelo arcanjo, que o arcanjo é um anjo de guerra. E só tem um arcanjo que a Bíblia fala, que é Miguel. Né? Então Miguel ele tem a mesma estatura de um principado. Né? Porque os principados, acredito eu, que eram os antigos querubins que caíram. São anjos grandes e fortes. Um anjo não consegue fazer frente a ele, porque ele tem uma estatura menor. Então o anjo clamou por Miguel. Miguel veio, fez o mesmo trajeto que o anjo, só que Miguel vem mais rápido, porque ele vem numa carruagem de fogo, né? A mesma carruagem de fogo que levou Elias. Vem o arcanjo. Então o arcanjo ele passa pela atmosfera e ele vai enfrentar o principado. Ele vai lutar contra o principado e vai dizer para o anjo, vai, segue em frente que agora aqui é comigo. E aí o anjo vai chegar aonde está a pessoa que está orando, que está buscando. Mas se a pessoa para de orar porque está demorando, se ela desiste, né? Porque muitos fazem isso, desistem porque está demorando, porque a demora de Deus, ela no mundo espiritual, ela acontece justamente por conta desses empecilhos que o diabo cria. Mas se a pessoa está orando, ela está alimentando o céu a favor dela, para que a resposta venha. E uma hora a resposta vai chegar. Ela pode demorar, mas ela vai chegar. Mas a pessoa tem que se manter firme ali. Se ela desistir, Deus ele fala para o anjo, anjo, volta, que a pessoa... Ah, mas eu estou quase chegando. Não, mas volta porque a pessoa desistiu, ela não abandonou a fé. E é assim que acontece. E às vezes, quando está perto da bênção chegar, quando está perto do anjo chegar com a bênção, o diabo cria uma situação que a pessoa, muitas das vezes, acaba caindo naquela tentação, naquela situação e ela perde a bênção. Quando está pertinho, que o diabo está vendo a bênção chegar, né? Então ele cria uma situação, muitas das vezes ele faz aquilo, ele dá para a pessoa aquilo que o coração dela deseja, mas que é algo que vai corrompê-la. Então exatamente, a pessoa acaba aceitando no momento de frustração, de espera, de ansiedade, que ela está ali envolvida pela espera da bênção, aí ela está mais fraca emocionalmente, aí o diabo prepara uma cilada e ela acaba caindo. Ali, exatamente ali, quando a bênção dela estava bem próximo de chegar a ela. Então, por isso que aqui o salmista diz, o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Mas entre essa vírgula aqui, né, o choro pode durar a noite inteira, vírgula, mas de manhã vem a alegria. Essa vírgula, ela separa um abismo. Tem um abismo que separa essa vírgula separa dois abismos, né? Um é o que? É a luta, é a persistência que a pessoa tem que ter. Se ela passar por essa fase de persistência, de luta, de insistência, então aí de manhã virá alegria. Mas se ela desistir, então o choro vai continuar. A noite inteira, a outra noite, e assim sucessivamente. Entendeu? Então, a tônica do Salmos 30 é exatamente esse versículo 5. Guarda isso, pessoal, porque isso é muito importante, tá bom? E Davi continua dizendo, eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ele falando a respeito do momento anterior, antes dele passar por tudo isso que ele passou, né?
Aí ele diz no versículo 7, ó Senhor Deus, mas tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Aqui ele diz que o Senhor foi bom para com ele durante um momento. E quando ele mais precisou, a sensação que ele teve foi exatamente essa, de que Deus se escondeu dele e ele ficou com medo. Olha o sentimento. Davi sentiu também medo, né? Isso aqui é inerente ao ser humano. O ser humano tem emoções, tem sentimentos. Mas Davi não permitiu que os seus sentimentos tirasse a insistência, a persistência, a perseverança dele. Pelo contrário, ele continuou firme ali, e por isso que de manhã vem a alegria. Então ele passou por tudo isso. E desse salmo a gente pode tirar uma lição chamada determinação ou perseverança. Essa é a palavra que todo cristão deveria levar consigo. No versículo 8, Davi continua, ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Aí ele relembrando daquele momento anterior em que ele estava passando por dificuldade. Se eu morrer, no versículo 9, o que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Aqui ele confrontando a Deus, porque Deus parecia que tinha se escondido dele. E é essa sensação que muitas das vezes a gente tem. A gente ora e parece que a nossa oração bate no teto e volta. Por quê? Exatamente por causa disso. Porque há momentos em que Deus ele se silencia. Por que ele vai se silenciar? Porque ele já mandou o anjo com a resposta. Então cabe a nós, a você, a mim, esperar com fé e firme, e não esmorecer. Sabe que tem gente que é assim, igual legume, sabe? Mole, cristão emotivo. Qualquer probleminha já, né? A casa dele tá sobre a areia, vem a ventania, espalha tudo e derruba a casa, porque é uma casa frágil. Então a nossa fé não pode ser frágil, a nossa fé tem que ser racional, tem que ser inteligente. A gente tem que entender essa dinâmica do campo espiritual, do mundo espiritual, para a gente não ser refém dos nossos próprios sentimentos. Aí, Davi continua no versículo 10. Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim, ajuda-me, ó Senhor Deus. Aqui ele relembrando daquele momento em que ele clamou a Deus, né? No momento em que ele sentiu medo, né? Ali no momento anterior, que ele sentiu medo, né? Depois tu escondeste de mim e eu fiquei com medo. E aí ele começou a confrontar Deus. Ao invés dele se fechar num casulo, numa caverna de medo, achando que Deus não tinha se esquecido dele, no versículo 10, o que ele fez? Ele clamou a Deus, ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim, ajuda-me, ó Senhor Deus. Aqui ele contando a experiência, né, que levou ele a entender que o choro dura durante uma noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Aí no versículo 11, ele volta para o resultado, né, da experiência dele. Aí ele diz, tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Aqui ele falando do resultado, né? Como o versículo 5, né? O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Porque Deus mudou o choro dele em dança alegre, né? Afastou dele a tristeza e cercou Davi de alegria. Aí ele termina no versículo 12 dizendo, por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Aqui Davi com sentimento
de gratidão por Deus ter livrado ele de tudo pelo que ele passou. E ele entendeu que ele não podia dar ouvidos ao sentimento dele, que ele tinha que permanecer firme na fé inteligente, né? Sem ser abalado. E exatamente, ele esperou e a bênção chegou. E aí por isso ele pôde dizer: o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria para aqueles que perseveram na fé.